Meus amados irmãos, graça e paz. Hoje vamos estudar nossa segunda lição da nossa revista, da nossa Escola Bíblica Dominical, editora Betel. O título da nossa lição: Namoro, Noivado e Casamento. Nós estamos estudando nesse trimestre Família, um projeto de Deus. Nossa lição anterior falou sobre o projeto estrutural da família, trazendo um resumo, biblicamente falando. A primeira família, o primeiro casal foi formado lá no Éden. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, casal monogâmico, um único parceiro. Então, como a Bíblia é o nosso manual de regra, de fé, de prática, nós cristãos, obviamente, estamos alinhados com o que a palavra de Deus ensina. Hoje vamos trazer uma reflexão a respeito do relacionamento do cristão, tanto na fase do namoro, do conhecimento, na fase do noivado, do planejar e no vias de fato, ou seja, no casamento. O nosso textuário está em Provérbios, capítulo 18, versículo 22. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Verdade aplicada. Dependemos da luz da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo para vivenciarmos o namoro, noivado e casamento para a glória de Deus. Namoro, noivado e casamento. Fases de conhecimento, de planejamento, da união que precisa estar alinhado dentro da bênção, debaixo da bênção do Senhor. Se quisermos termos uma vida conjugal próspera, abençoada, precisamos estar debaixo da bênção de Deus. Nossos objetivos: mostrar que o namoro é a fase do conhecimento, que o noivado é a fase do planejamento e que o casamento ele não pode ser experimental. O que é isto? Não vou casar já com a ideia de, se não der certo, separo. Se não der certo, a gente se separa. Não case, não pense desta maneira. Se estiver em um relacionamento e já tem em mente esta ideia de que se não der certo, separa, não case. Não case. Você tem que estar em oração, apresentando a Deus o teu relacionamento, a pessoa que será seu cônjuge, para que Deus abençoe para que os planos de vocês estejam alinhados com o propósito de Deus. Casamento sem oração, sem planejamento, sem colocar Deus no centro da família, sem renúncias, que casamento exige muitas renúncias por parte dos cônjuges. Se não estiver alinhado com isto, pare, repense, porque casamento, biblicamente falando, não é para casar hoje e amanhã, se não der certo, separa. Há consequências. A palavra de Deus diz: até que a morte os separe.
Nosso texto bíblico de referência está em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 7, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2, versículo 9 e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda a não recebeu? Vá e torne-se à sua casa, para que, porventura, não morra na peleja, e algum outro homem a receba. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, nesta lição, o namoro cristão, fase de conhecimento, o noivado cristão, fase de planejamento, e o casamento cristão precisa estar debaixo da bênção de Deus. Então, vamos tratar da relevância, né, relacionado ao namoro, noivado, casamento. E destes, noivado, namoro e casamento, serem vivenciados pelo povo de Deus, de acordo com os princípios bíblicos. Então, são aspectos da vida que precisa de atenção. Namoro, noivado e casamento precisa de atenção, pois fazem toda a diferença. O namoro cristão, o noivado cristão, o casamento cristão não é igual ao daqueles que não seguem, não servem a Cristo, né? A gente precisa dar testemunho da nossa vida, da nossa comunhão, tanto na nossa qualidade de vida, na nossa comunidade, na nossa família. Nós temos que ser exemplos e deixar um legado para nossos filhos, para a futura geração. Haja vista, nesta sociedade onde tudo é permitido, onde tudo pode ser substituído, onde tudo pode ser alterado, pode ser mudado a qualquer momento, o cristão não vai nessa linha de pensamento. Ele está pautado, deve, na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não relativiza. Ela é completa, ela não muda, e Deus não se contradiz. Nosso primeiro tópico da nossa lição. Mas o que é namoro cristão? Como é, o que é o namoro cristão? Fase do namoro. É a fase do conhecimento, em que o jovem, o rapaz, a moça, estão se conhecendo. É nessa fase que procura se conhecer o temperamento um do outro, o caráter um do outro, a vida pregressa, os antecedentes da pessoa a qual se pretende conhecer, seus familiares, checar como esta pessoa se comporta dentro de sua casa, como se comporta ou tratamento com os pais e como lida com as coisas de Deus. Nós estamos contextualizando aqui a nossa lição, noivado, namoro, noivado e casamento, contextualizando dentro dos padrões bíblicos para cristãos. Então, essas características, esses detalhes precisam serem analisados pelos dois jovens que pretendem namorar com o propósito de noivar e casamento, né? Então, analisar o temperamento um do outro, está alinhado, está batendo, né? A vida pregressa dessa pessoa, como é o comportamento dessa pessoa dentro de casa, com sua família, com seus pais, com a sua liderança, com as coisas de Deus, né? O interesse desta pessoa
pelo trabalho, pelo crescimento pessoal. É necessário analisar cada detalhe para ver se estão alinhados com o seu propósito. Não vamos por essa de aparência, olhando apenas o exterior, o físico, porque muitos têm um corpo muito bonito, mas o caráter é zero. Então vamos olhar direitinho, orar a Deus para que Deus te dê, jovem, uma moça alinhada com o plano de Deus, que Deus seja o centro na vida dessa moça. E jovem, ore para que Deus te dê um rapaz cristão, crente, temente a Deus e que tenha propósito, que tenha objetivos na vida conjugal também. Mesmo tendo uma relação, é bom falar, né, que mesmo tendo uma relação afetiva, no caso dos namorados, e comprometida socialmente, os dois ali ainda não tem vínculo matrimonial perante a lei civil nem religiosa. Em outras palavras, o compromisso ele é ético e moral. Não se avança o sinal. Não parte para o relacionamento íntimo, carnal, sexual. Não parte para o sexo. Fase do namoro, e aqui estamos falando de namoro cristão. Não avance. Não pule etapas. Não caia na lábia de pessoas que querem apenas aproveitar da sua pureza, do seu corpo, e depois que aproveita, procura um subterfúgio, termina o relacionamento, porque já teve aquilo que estava desejando. Então, moça, rapaz, você é servo de Deus, você é filho de Deus. Nós temos o nosso manual, que é a Bíblia Sagrada. Não passe por cima das orientações do Senhor. O conceito de namoro cristão, ele é diferente daqueles que não têm temor a Deus. O conceito de namoro cristão é diferente daqueles que não têm temor a Deus. O namoro não é brincadeira, não é passatempo de quem não tem o que fazer. Se está namorando, se o propósito do rapaz, da moça, não for para casar, caia fora. Se saia, é enrascada, é problema. Como é que cristão vai casar, se não vai namorar, se não tem um propósito de casar? Se o propósito não é casar, cristão não fica. Cristão não fica. Quando a moça, o rapaz, cristãos se conhecem, começam a namorar, o propósito tem que ser o casamento. Se não tiver isso na mente, não perca seu tempo. Consequências vêm desses relacionamentos despreocupados, descompromissados, e na maioria das vezes a moça é quem sai no prejuízo. Às vezes vem uma gravidez, vem doenças, sem falar da vida espiritual que morre. Então, vamos pensar antes de entrar em relacionamentos sem futuro. Não entre. Você, moça, você, rapaz, é um servo, uma serva de Deus, e Deus não se agrada destas coisas. Então, o namoro não é brincadeira, nem passatempo de quem não tem o que fazer. Ele segue os princípios da palavra de Deus. Não é a fase de conhecimento íntimo, nem de intimidades. Namoro não é a fase de intimidades, de conhecimento íntimos, de cunho
sexual, o sexo está dentro do casamento, muito menos de dar prova de amor e chegar até, às vezes, ter filho fora do casamento. Não caia nessa lábia, moça. Quando o rapaz exige esta prova de amor, que a moça se entregue, ele só quer o seu corpo. Ele não quer um compromisso com você. Então não caia nessa lábia desses lobos devoradores. Muitas jovens ainda estão caindo neste conto, se entregando e depois arcando com as consequências de, além de perder a sua pureza, corre o risco de engravidar e aí tem uma vida inteira fora daquilo que deveria ser. Quando estamos no plano de Deus, dentro do plano de Deus, as bênçãos vêm no tempo certo. Biblicamente, a relação conjugal, onde envolve o sexo, só é homologada pelo casamento. Veja lá 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 28. O amor não se porta com indecência. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Então, a ordem de Deus é que as atividades sexuais do homem e da mulher sejam concretizados dentro do casamento. Não pule etapa, não se entregue, não caia na lábia de que eu te amo, me dê uma prova de amor. Se você me entregar, esta é uma prova de amor. Não caia nessa, jovem. Você é pura, você é especial. Deus tem o melhor para você. Então, o conceito de namoro é para conhecer melhor. É a fase do conhecimento por meio do diálogo, que é a forma mais adequada de se comunicar, e também de observação, o comportamento, as atitudes, o caráter, como essa pessoa lidar com sua família, com seus pais, com a sua liderança, qual é o envolvimento deste rapaz ou desta moça na obra de Deus. Analise cada detalhe e lembre, não existe pessoas perfeitas. Na Terra não existe pessoas perfeitas, mas precisa chegar mais próximo daquilo que é o ideal que se espera de uma pessoa. Os propósitos, as estratégias, os planos desta pessoa estão alinhados com os seus? Esta pessoa vai te levar para frente ou vai te estagnar? Então, tudo isso precisa ser analisado. Quando se deve começar a namorar? Em Eclesiastes, capítulo 3, o sábio está dizendo lá que para tudo na vida tem seu tempo determinado. Namorar muito cedo, com certeza, tem falta de maturidade, pode haver falta de responsabilidade, condições para firmar um compromisso mais sério. Estas pessoas imaturas, inexperientes, precisam amadurecer mais e namoro precocemente pode trazer sérias consequências. Pode interrompe projetos pessoais, sacrificam estudos e às vezes até a própria adolescência. Então, qual é a data ideal ou um tempo ideal que a moça ou o rapaz deve ter para começar a namorar? Depende da maturidade de cada um, dos planos de cada um, mas o mais ideal é que o rapaz já tenha o seu trabalho, que, se possível, já tenha sua casa própria, seja um rapaz que tenha dedicação aos estudos, que tenha projetos, que tenha planos, da mesma forma a moça, para que os dois andem juntos, prosperem juntos. Então, é preciso que haja esta maturidade nessas pessoas. E
uma moça, um rapaz de 16, de 17, de 18 anos ainda não tem esta maturidade. Então espere um pouquinho mais. Espere um pouquinho mais, se planeje para que lá na frente, vocês não venham ter problemas. Muitos querem começar cedo porque não aguentam mais os pais, né? Porque ouviram uma profecia, isso é um perigo. Ouviram uma profecia, Deus pode indicar alguém? Pode, mas geralmente Deus não trabalha assim. Dizendo, olha, esta é a sua, este é o seu. Deus não trabalha assim. Geralmente Deus não trabalha assim. Acontece? Sim, acontece. Mas geralmente Deus não trabalha assim. Deus trabalha no coração das pessoas. A gente vai orando a Deus pela esta pessoa que nós não conhecemos, ou às vezes até conhecemos, mas essa pessoa às vezes não sabe o nosso sentimento por ela, a gente vai orando e Deus vai alinhando os desejos do coração. Da mesma forma, a outra pessoa está orando a Deus para que Deus dê uma pessoa, no caso jovem, Deus dê uma moça crente, cristã, trabalhadora, íntegra, e Deus vai alinhando. Deus vai alinhando e as coisas vão acontecendo. Então, o que Jesus vai dizer? Buscar primeiro o reino de Deus. Foca, se concentra, coloca Deus no centro da tua vida e Deus vai, no tempo determinado, fazendo com que as coisas se encaixem, vá acontecendo na vida dos seus filhos. Muitos seguem esta de profecias porque tem medo de perder, ou às vezes tem medo de perder uma pessoa por causa da beleza física, principalmente nesta época do hedonismo, da cultura do corpo, do endeusamento do corpo, mas o cristão ele precisa ser moderado, ele precisa estar alinhado com o propósito de Deus. Deus tem o melhor para você no tempo certo. Deus tem o melhor para você. Precisamos ter cuidado com o namoro pela internet. Jovem, moça, rapaz, cuidado. O namoro virtual ele é muito perigoso. Tem muitas pessoas inescrupulosas se aproveitando, usando desses artifícios para enganar e trazer sérias consequências para aqueles que entram por este caminho de ficar em busca de um e de outro na internet. Namorar com pessoas incrédulas, ímpias, infiéis, saia fora. Não entre nesta furada. Procure um jovem, moça, rapaz, procure uma moça cristã. Tem muitos compromissados com a palavra de Deus. Analise a vida desta pessoa, não vá apenas pela aparência física, que pode haver decepções mais na frente, né? O namoro escondido e prolongado. E o namoro escondido? E o namoro prolongado, que leva muito tempo e não sai disto? O namoro deve ser declarado e compromissado perante as famílias. Olha o que eu falei mais cedo. Se o rapaz tem ideia de namorar e não é de casar, não se envolva. Ele quer apenas aproveitar do seu corpo, da sua pureza, e vice-versa. Saia fora, não perca seu tempo, você vai ficar mal falada. Vai ficar mal falada, principalmente as moças. Namorar com rapazes que só quer ficar, não se envolva nessa. É perca de tempo. Vai levar a você a estar morrendo espiritualmente. O cristão não deve ter nada a esconder, deve ser transparente. A verdade e a sinceridade são atitudes de cristão sério. Falando ou falar com os pais é necessário.
pois o consentimento dos pais é de suma importância. Quando se começa um namoro sem respaldo dos pais, está procurando problema para a vida conjugal lá na frente. Os pais são bênção na vida dos filhos. Não é aconselhável um namoro prolongado demais. Deve prevalecer o bom senso. Não pode ser curto demais, quando não dá tempo de conhecimento e a pessoa acaba casando enganado, né? E deve haver equilíbrio para tudo na vida. Nem cedo demais, nem tarde demais. Namoro muito demorado pode dar lugar à liberdade excessiva e acaba enveredando para a intimidade, o que é pecado, né? O relacionamento, o ato sexual fora do casamento, dentro do que a Bíblia diz, a Bíblia é nosso manual de regra de fé e de prática cristão. Então a Bíblia é nosso manual. O que a Bíblia diz, nós temos que seguir. Não continue o namoro se já enxergou, se já está vendo que não vai dar certo. Não fique empurrando com a barriga um namoro. Se você está vendo, moça, que o propósito do rapaz não está alinhado com o seu, se as atitudes, o caráter do rapaz e vice-versa não está alinhado com o seu, não prolongue. Termine e saia fora, porque quanto mais tempo passa, mais difícil fica, né? Se perceber que não dá certo, não continue, não deixe para terminar o namoro depois que já casou. Pois normalmente o divórcio começa no namoro, ou quando está namorando com uma pessoa errada e a pessoa não tem coragem de terminar. Vai empurrando e daí a pouco está presa nesta pessoa. Aí vem as consequências de um divórcio, de um casamento não planejado. Aí envolve famílias, envolve filhos, que a criança não tem nada a ver, e os resultados são desastrosos. Então, namoro é a fase do conhecimento. Conhecer o caráter da pessoa, o temperamento, o relacionamento com a família, com os pais, com a liderança cristã, com a igreja. Se essa pessoa tem projetos de desenvolvimento pessoal, se é uma pessoa que gosta de crescer profissionalmente. Então, tudo isso precisa ser analisado. Nosso segundo tópico, a fase do noivado, ou o noivado cristão. O namoro é a fase do conhecimento. O noivado é a fase do planejamento. O noivado é o período intermediário entre o namoro e o casamento. Deve ser usado para planejar a vida a dois. O noivado vem confirmar que o namoro deu certo e que se pode avançar para um compromisso mais sério. O noivado vai confirmar que o namoro deu certo. Então, nessa fase, é declarado publicamente para as pessoas e a igreja o interesse deles de se casar. Então, é a hora em que se coloca o anel no dedo como sinal de compromisso um para com o outro e começa ali os preparativos para o matrimônio. O padrão divino continua prevalecendo também durante o noivado, ou seja, que mantenha uma vida casta, santa, na presença de Deus. Em outras palavras, sem a intimidade, sem o contato íntimo, né, tem que haver aí esta atenção. O noivado é a fase do planejamento. Planejar é montar hoje, é planejar hoje, projetar hoje para o amanhã. É enxergar mais longe e se preparar para o futuro. Aí começa a agir, a acontecer as tomadas de decisões,
perguntas que precisam serem feitas para dentro ali do planejamento do que os noivos pretendem no seu planejamento para o casamento. Ou seja, onde vamos morar? Onde vamos morar? A nossa residência será própria ou alugada? Onde vamos congregar e servir a Deus? Quantos filhos planejamos ter? Qual é a nossa renda familiar? Qual é o planejamento? Vamos realizar festa no casamento? Para quantos convidados? Quantas testemunhas? Vamos viajar na lua de mel? Se vamos viajar, para onde? Que tipo de padrão de imóveis teremos ou de imóveis teremos na nossa casa? Quais as prioridades precisam estar alinhadas? Então, são perguntas que precisam estar dentro do planejar, dentro do planejamento. Quais as nossas pretensões intelectuais? Vamos continuar estudando depois de casados? Quais as nossas pretensões profissionais? Vamos buscar uma especialização em determinada área? Quais as nossas pretensões espirituais? Vamos ajudar em que área específica da igreja? Olha, então tem que estar planejado, tem que planejar. Não é casou, abandonou a igreja, abandonou o projeto de Deus. Não, tudo tem que estar alinhado dentro de um planejamento para que a vida conjugal seja próspera e abençoada. Então, o crescimento do casal deverá acontecer juntos, em acordo. No livro de Amós, o profeta Amós, capítulo 3, versículo 3, diz assim: 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Não pode. Não pode. Obviamente que são 2 mentes diferentes, 2 cabeças diferentes, 2 personalidades diferentes, dentro de uma mesma casa, agindo para o bem do todo, ou seja, se tornam um só. Então, 2 mentes, obviamente que tem que haver renúncias, tem que haver a empatia, tem que se colocar no lugar do outro, respeitar as diferenças, e assim o casamento vai andando dentro da bênção de Deus. Então, nunca deverão ser concorrentes, mas parceiros em que um luta pelo progresso e pela felicidade do outro. Então, deve ter a compreensão de que cada um leva um tipo de bagagem para o casamento. Algumas pessoas só serão conhecidas, algumas bagagens dessas pessoas, do cônjuge, só será conhecida depois do casamento, quando passam a morar juntos. Muitos jamais serão resolvidas ou sanadas, mas todas poderão ser amenizadas com a compreensão e a ajuda mútua. E quais são essas bagagens? São personalidades diferentes, são pessoas diferentes, cada um teve uma vida, teve uma história. Muitas vezes essas bagagens estão carregadas de traumas, de complexos pessoais, de frustrações, de sequelas, de sofrimento, falta de infância, às vezes molestamentos, assédios, às vezes até abusos sexuais. Esta pessoa sofreu na infância, na adolescência, molestamentos, abandonos, pais separados, traumas por ter sido adotado quando criança por outras famílias, privações, necessidades básicas mal atendidas, às vezes doenças congênitas, hereditárias. Então, às vezes se depara com isto. E daí vem o equilíbrio psicológico, emocional, para saber lidar com a diferença do outro, respeitar a diferença do outro, porque não somos perfeitos, temos os nossos problemas, também que o outro precisa aprender a lidar.
Então, o diálogo, ele não pode faltar dentro de um namoro, de um noivado e, principalmente, dentro do casamento. Os noivos precisam estar dispostos a ajudar um ao outro e, às vezes, levar por toda a vida. Por toda a vida. Por isso, pense e repense. A pessoa que você está namorando, que você pretende casar, está alinhado com teus projetos, com os teus planos. Às vezes terminar hoje vai doer no momento, mas lá na frente você está se livrando de um problema muito grande, né? Amar é se importar com alguém. O amor não tem padrão nem forma, mas é essência. Amar é fazer o bem a outra pessoa, né? A ponto de ela esquecer as mazelas do passado e ganhar uma nova vida ao teu lado, né? Ao teu lado. Amar é fazer com que a outra pessoa, o que a outra pessoa gosta, né, de fazer, é cuidar, é zelar. Amar de verdade, quando se ama uma pessoa de verdade, a gente vai se alinhando dentro do casamento para o bem do casal, para o andamento do casamento, para o convívio harmônico dentro do casamento. São características diferentes, são temperamentos diferentes, são personalidades diferentes, que precisam conviver, viver juntos dentro de uma mesma casa. Então, é preciso haver o respeito, haver o perdão, tem que estar dentro do casamento. Precisa ser um casal que coloque Deus no centro, que ore juntos, tenha os projetos juntos, os propósitos juntos, as metas juntos. Tudo tem que estar dentro do planejamento. Não é isso aqui é meu, isso aqui é teu. É dos dois. Então é preciso ter a consciência de que está começando uma nova família. A Bíblia vai dizer, portanto, deixará pai e mãe, o homem deixará pai e mãe, e unir-se à sua mulher. Mateus capítulo 19, versículo 5, como está também lá no livro de Gênesis. Então, o destino desta nova família está na responsabilidade e comando do casal. Não é aconselhável aceitar intromissões, interferências e pitacos de ninguém. Vão viver a vida de vocês. Vocês agora é uma nova família. Conselhos dos pais são bem-vindos? Sim, desde que não coloquem um contra o outro ou afetem o relacionamento dos dois. Constituir uma nova família dá a entender que é viver financeiramente às próprias custas e uma compreensão de que é deixar geograficamente e estar morando em outra residência, em outro bairro, outra cidade, em outro local. Quando você vive às custas, ou quando se vive às custas dos pais, dos sogros, acaba abrindo brecha para que eles interfiram no casamento. E na maioria das vezes isso traz muitos problemas. Então, o casal ele precisa aprender a conviver com os parentes harmonicamente, obviamente, mas separados, se possível distante deles, para não interferir no seu relacionamento. Quem não consegue se desvencilhar da família de origem vai ter muitas dificuldades em constituir uma nova família. Entender também que a vida de solteiro, depois de casado, acabou-se. Não é casou e continuar vivendo uma vida de solteiro. Muitos casamentos têm problemas no relacionamento, porque alguns cônjuges querem continuar vivendo uma vida de solteiro e isto não dá certo. Tudo agora, né, tem que convergir para os dois. E, infelizmente, quem quer continuar vivendo uma vida de como era solteiro,
não pode prender, não pode se casar, porque não vai dar certo, porque a vida de solteiro não coaduna, não alinha com uma vida de casado. Então, o noivado é um período intermediário entre o namoro e o casamento e deve ser usado para os dois planejarem as próximas etapas onde chega o casamento. E o casamento, a via de fato, né? Via de fato, o casamento é quando passaram pela fase do namoro, os projetos, os planos estão alinhados, se conheceu as características, o temperamento, a família, foi aprovada, uma bênção, glória a Deus, passaram pelo noivado, a fase do planejar, e agora o vias de fato, ou casamento. Em Hebreus capítulo 13, versículo 4, diz que o matrimônio deve ser digno de honra e o leito deve ser sem mácula, pois Deus julgará os devassos, os adúlteros. Em todos os casamentos, obviamente, que tem opiniões contrárias, às vezes discordâncias em determinados pontos de vista diferentes, discordância em alguns assuntos e atitudes, e às vezes isso acaba gerando conflitos. Daí a gente fala a respeito do casamento cedo demais. Às vezes os dois não têm maturidade para lidar com essas pressões que o casamento exige. São finanças, são saúde, o financeiro, às vezes filhos, parentes se envolvendo, vida profissional, vida acadêmica, e às vezes não tem maturidade para lidar com essas pressões dentro do casamento, e quando há interferências de fora, também é um problema. Então, podem estar relacionados à administração financeira, às práticas sexuais, precisa ser conversado sobre esse assunto, tem que estar alinhado com a vontade dos dois, para que não haja problema na área do sexo dentro do casamento também. Ao lazer, às férias, a educação dos filhos, e aí vai. Então, mas as diferenças podem ser vistas como desafios e aprendizados para os cônjuges, e isso vai depender, obviamente, de como encarar e resolver os assuntos. Por isso é necessário ter uma certa maturidade, porque casamento exige maturidade por parte dos dois. O casal cristão não deve andar pelas próprias ou pela própria cabeça, nem pela cabeça de outros. Ou seja, o manual do cristão é a Bíblia Sagrada. Às vezes a nossa mente, nossa cabeça nos engana. A Bíblia, a palavra de Deus, ela não nos deixa enganados. Use o manual do casamento, a Bíblia Sagrada. Ela tem instruções e respostas para todas as situações. Nem sempre o que é lícito no casamento convém. Pode ser praticado dentro do casamento, convém. Como vai dizer o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Nem sempre o que é lícito edifica o casamento. 1 Coríntios 10, 23. Nem sempre o que eu posso fazer é o melhor para o meu casamento. Então, a Bíblia é o manual do cristão. Conversem, estejam alinhados, estejam em comum acordo, sem ferir a honra um do outro. Existem etapas, existe aquilo que é permitido e aquilo que não é permitido. Não ande pela cabeça de outros, eles não conhecem a realidade do seu casamento. Cuidado com quem você compartilha as suas intimidades. Às vezes os problemas
conjugais. Tem pessoas que querem ver a queda, a destruição. Vive uma vida desgraçada, frustrada e fica feliz com a miséria dos outros. Cuidado com quem você compartilha suas intimidades. Muitos andam dando conselhos, mas não sabem nem cuidar das suas próprias vidas. São pouquíssimas as pessoas hoje, irmãos, preparados para dar conselho a casais. São poucas pessoas hoje preparadas para dar conselhos a casais, né? Como é que uma pessoa que descasada vai dar conselho para quem está lutando pelo seu casamento? É preciso, obviamente, analisar cada situação, né? Mas, normalmente, uma pessoa que já foi separada, que casa, que separa, não tem moral para dar aconselhamento para casais, né? Precisa ter cuidado. Se for pedir conselho, olhe primeiro a vida desta pessoa, a vida pregressa desta pessoa, o passado limpo, a experiência conjugal desta pessoa, né? Essa pessoa tem uma vida ilibada, é uma pessoa madura. Então, tudo isso precisa ser analisado. Quem é que nós estamos pedindo conselho? Será que esta pessoa tem este equilíbrio, tem esta maturidade para aconselhar? Então, a gente precisa analisar tudo isto, né? Uma pessoa que destruiu o seu casamento não pode ser líder de casais, não pode dar palestras, fazer encontros de casais ou até mesmo realizar casamento, porque na hora ele vai dizer até que a morte os separe. Uma pessoa que tem uma vida pregressa, desregrada, que casa separa. Precisa ser analisado tudo isso. Então, de coerência, meus irmãos, de incoerência, estamos cheios, né? Então, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Então, os cônjuges precisam saber que eles representam um tesouro um para o outro. Quem não cuida bem do seu tesouro pode ter surpresa ao longo do casamento, pois se alguém não cuida bem do que é seu, do seu tesouro, pode aparecer outro que quer cuidar. Cuidado, zele por aquilo que Deus te deu, né? Se alguém não cuida bem do seu tesouro, está desprezando o presente de Deus e o que ele instituiu. Lá em Gênesis, né? Lá no Gênesis capítulo 2, versículo 18. Não podemos deixar exposto o nosso tesouro. Quem ama o seu tesouro não negligencia, não é relaxado, não trata de qualquer maneira. Antes, cuida, protege, guarda com todo cuidado e carinho, pois é aquele ou aquela que Deus te deu. Ame como se você estivesse amando a você mesmo, pois ambos são um só corpo. Muitas pessoas tratam, infelizmente, parentes, irmãos de igreja e pessoas de fora melhor do que tratam o seu cônjuge, né? Isso é uma tragédia, né? Trate bem o seu cônjuge, seja educado, né? Honre, respeite, cuidado com o mau humor, com o temperamento explosivo. Não seja uma pessoa antipática, uma pessoa desagradável, uma pessoa discordante, implicante, que critica tudo, só anda criticando, nunca faz um elogio, né? Ou reconhece os dotes da pessoa amada, do seu cônjuge. Vamos analisar um pouquinho, vamos fazer diferente. Às vezes as palavras machucam e machucam muito. Vamos mudar o nosso vocabulário, a nossa maneira de tratar o nosso cônjuge, o homem, a sua esposa, a esposa, ao seu marido, né? O casal cristão precisa dar bom exemplo da união conjugal. O verdadeiro testemunho, nosso verdadeiro testemunho sai do nosso, de dentro da nossa casa, né? Qual exemplo estamos dando?
Então, use o seu casamento para ser um exemplo de união consolidada para a sociedade, para os seus filhos, para os seus netos. A sociedade está precisando de pessoas assim. A sociedade que vivemos está tão doentia, tão doente, tão decaída, os valores tão invertidos, né? Cristãos, famílias estruturadas, elas dão um exemplo. A família, ela é um projeto de Deus. De maus exemplos, a nossa sociedade está cheia, repleta. Não sejamos mais um, né? Como os vizinhos nos veem, como os nossos vizinhos nos veem, como a igreja nos vê, como os nossos parentes nos veem, como os amigos nos veem, como os filhos, os netos nos veem, como eles nos veem, qual exemplo estamos dando, qual legado estamos deixando, né? Então precisamos pensar no que poderemos ou no que estamos deixando de bom, de exemplo para a posteridade, o legado que está ficando, que estamos deixando, né? Então procuremos ter ética no nosso casamento, não falar mal um do outro para outras pessoas, isso pega muito mal. Não divulgue coisas negativas do seu casamento. Tem pessoas que aplaudem quando veem a desgraça dos outros, do outro. Cuidado com quem você compartilha a sua intimidade, né? Procure ter ética no seu casamento. Não exponha a vida financeira para outro, não exponha a sua vida sexual no seu casamento, não exponha os conflitos no seu casamento. Conflitos existem, desentendimento existe, são pessoas diferentes, mas a maturidade vem aí quando se entendem, se perdoam e seguem em frente, né? Então, se você contar a sua vida, as suas intimidades, não estará dando bom testemunho e servindo de exemplo para outros casamentos. Ó, fecha a tua boca, conversa com teu cônjuge, se perdoe, se perdoem. Chama Jesus para o centro da vida de vocês. Conversem. Há desentendimento, sente conversem. O casamento é uma bênção quando ele está dentro do propósito de Deus, quando há diálogo, quando há entendimento, quando há respeito, quando há cooperação mútua, quando um cuida do outro, né? Então o matrimônio deve ser digno de honra e o leito deve ser sem mácula. Como povo de Deus, nós temos esta responsabilidade de fazer tudo para a glória de Deus, inclusive no namoro, no noivado e no casamento. É importante termos a consciência de que dependemos da ajuda do Espírito Santo e da luz da palavra de Deus e de cultivarmos uma vida de oração e vigilância também em relação aos aspectos da nossa vida sentimental, da nossa vida conjugal, dos nossos filhos, da nossa família, da esposa que Deus te deu, do esposo que Deus te deu. Então, Deus abençoe o teu casamento, Deus abençoe a tua namorada, o teu namorado, a tua noiva, o teu noivo. Deus abençoe o projeto do teu casamento. Ore, se tem alguma coisa que não está batendo com o que a palavra de Deus diz, se as ideias não estão encaixando, vocês estão namorando, estão noivos, as ideias não estão encaixando, o desentendimento está havendo já nesta fase, pare e repense. É melhor terminar agora do que ter problemas em um casamento. Que Deus te ilumine e te dê graça e sabedoria para lidar, administrar estas situações. Deus abençoe.